A frase ela está nesse momento, né, mais profissional do que nunca. Todas essas transições que a gente teve não impactou na satisfação dos clientes. E hoje eu consigo enxergar a frase com potencial para se internacionalizar. Olá, sejam bem-vindos ao Comunicar Inspira. Hoje a gente começa a nossa segunda temporada, uma temporada comemorativa aos 16 anos da frase. Então vocês vão ver que o formato está diferente, cheio de convidados. E para começar, a gente traz o Rodolfo Dantas, que é o nosso fundador, né, o criador e fundador da frase. O Rodolfo, que está há 23 anos no mercado, ele é mestre em comunicação, tem MBA em gestão empresarial pela FGV e é graduado em comunicação social pela FAAP. Rodolfo, muito bom ter você aqui, muito bom mesmo ver você aí nessa paisagem bonita. Obrigado. Eu também estou feliz, né? A gente está comemorando esses 16 anos, já está conversando com você e está conversando sobre a frase. Para a gente contextualizar para quem assiste, né? A gente já chegou a fazer um vídeo, até o nosso primeiro episódio do Comunicar Inspira, foi contando um pouco sobre a história da frase, mas a gente não teve a oportunidade de ouvir de você. Então, eu quero que a gente inicie nossa conversa te perguntando o que te inspirou a criar o Ateliê de Letras há 16 anos atrás. Então, o Ateliê de Letras nasceu de uma evolução de trabalhos freelas que eu fazia, enquanto eu trabalhava em outras agências, ao mesmo tempo uma evolução de um relacionamento que eu tinha, que eu mantive e tenho até hoje com as pessoas que trabalhavam comigo no rádio, na TV, em São Paulo, as pessoas que fizeram faculdade comigo, que fizeram mestrado comigo. Então, todo esse relacionamento acabou gerando trabalho, né? Eu sempre tive desde os meus estágios, eu sempre atuei, desde a fase de estágios, eu sempre atuei com produção, com redação, com vídeo, com criação, então... Eu não sabia que você tinha trabalhado em agência. Trabalhei em duas agências. Eu achei que você sempre foi, assim, roteirista, freela. Eu sei que você trabalhou na TV Cultura, e aí na minha cabeça era assim, da Cultura abriu o Ateliê de Letras, mas você teve uma experiência dentro da agência. Sim, eu trabalhei primeiro em rádio, eu trabalhei na Rádio 89 Rock em São Paulo, depois eu trabalhei na Rádio Transamérica, depois na Rádio Cidade, que na época acho que ficou por 6 ou 7 anos, como a primeira de São Paulo, que era uma rádio muito popular. E da Cidade eu fui para a Cultura. E de lá da Cultura, eu trabalhei em duas agências. E aí chegou um momento, né, que a minha veia empreendedora também evoluiu e aí chegou a hora de falar, não, agora eu vou me dedicar a isso, né? Em paralelo, eu dava aula, né, em universidade e isso me trazia muita bagagem, muita troca, né, gerava muita troca. Então, tudo isso foi me ajudando, além de criar um negócio, a criar um padrão, né, uma forma de entender como se faz como eu enxergava a produção de conteúdo na época. Então, naqueles anos, ainda não existia mídias sociais, né, a gente tinha Orkut, e o que era legal, né? Eu não cheguei a trabalhar profissionalmente assim com o Orkut, né? A gente usava as comunidades para extrair informação de mercado, de preferências de consumo, era muito legal, né? Eu morava num bairro em São José dos Campos, eu criei uma comunidade do bairro e comecei a perguntar o que faltava no bairro. Então, assim, uma açãozinha dessa já gerava possíveis insights para empreender ou para entender que tipo de negócios estavam no foco do consumidor. Então foi bem bacana. Então, assim, muito incipiente a questão de produção de conteúdo para mídias sociais. Então, o foco era mais produção de roteiro, produção de conteúdo multimídia, produção de web writing, né, de conteúdo para a internet, intranet. Na época, surgiram as landing pages, né? Foi na época em que o Google AdWords começou a ter mais relevância, né? Mais relevância, justamente. Então, foi muito bacana que a gente pegou toda essa fase de... Desculpa, tá passando um avião. Não tem problema, minha irmã também tá saindo aqui do carro, ela tá indo buscar o Elias pra mim. Ele tá na escolinha, né? Ah, que legal. Então foi legal que a gente começou produzindo
conteúdo já na era digital e pegou toda essa fase de transição para essa era do conteúdo, né? Até se tornar o marketing de conteúdo, social media, em que o conteúdo se tornou as pessoas falam a nova publicidade, eu acho arriscado dizer isso, mas o conteúdo se tornou o foco. E o que te motivou, né? Você falou que acompanhou esse crescimento, essa evolução com a vinda do digital. E o que motivou você a mudar a marca de ateliê para frase? Então, quando a questão do conteúdo começou a se tornar mais relevante, eu criei um novo braço para o negócio, que era o braço de treinamentos, né? Isso fez com que a empresa ganhasse um corpo maior, né? Atuando com treinamentos e já com uma equipe de social media, ateliê de letras, uma coisa que já não comunicava o que de fato a empresa era, né? E aí quem na verdade me motivou a fazer isso foi o Magno Silveira, que ele estava, né, trabalhando no redesenho da marca, a gente ia completar 10 anos, né? E a gente batendo muito papo, a gente chegou à conclusão que o nome já não era mais, já não cabia mais ser um ateliê, né, de letras. E aí chegou frase, né, que a frase mais inspiradora da vida dos clientes. A frase explicava mais o que a gente era, né? A frase tem esse objetivo de comunicar, é uma estrutura com objetivo. Também envolve o que se tornou nossa especialidade, que é a estratégia, né? Então, foi justamente isso, né? A gente se tornou frase comunicação, frase conteúdo estratégico, né? Começou a se falar. Então, foi essa a história da transição. E até essa sua fala me leva aqui à nossa terceira pergunta. Como que você enxerga essa evolução da comunicação e se essa evolução ela impactou nessa decisão de mudar o rumo da empresa, né? Olha, Pamela, uma coisa importantíssima assim, nessa nossa caminhada é que a gente sempre foi muito inquieto em relação ao que estava acontecendo no mercado. A gente sempre teve um viés visionário, então sempre olhando adiante, vendo como é que estava a evolução da propaganda, como que era a nova propaganda, como que as mídias sociais estavam gerando resultado para os clientes. Essa sua frase de inquietação, eu transformei em um valor nosso aqui, sabe? Aqueles 16 valores, a gente enxugou para 6, né? E quando a gente colocou, eu coloquei como desenvolvimento. Troque o não sei por eu posso aprender. Justamente Isso. Por conta disso. Por você sempre falar para mim, Pamela, não tem essa de, não sei. Hoje a gente tem disponível aí tudo para poder aprender. Então essa inquietação, eu acho que é uma coisa que a gente traz realmente como essência da frase e está presente até hoje, é um dos nossos valores, que é o desenvolvimento. Estava olhando ali, porque eu deixo eles escritos no quadro, viu? Tem um quadro no vidro aqui com os nossos valores. Sensacional. Então, a gente sempre teve esse viés visionário, né, de tentar enxergar o que está acontecendo, mas o que está para acontecer, né? Aquela coisa do marketing, de estar atrás do macro ambiente, né? De saber o que está acontecendo, o que está começando, de olhar para as tendências. Sempre foi assim, a gente sempre foi inquieto em relação a isso, então a gente sempre teve esse valor que você falou de aprender, de fazer coisas que a gente não sabia, de propor coisas que a gente não sabia. Então isso envolve a disposição para aprender, coragem, né? Coragem para fazer o que as pessoas não estavam fazendo, para explorar o que não estava sendo explorado, para fazer diferente. Então, e aí envolve uma série de desafios, né? Porque quando você propõe algo novo, o desafio não é só o seu cliente abraçar a ideia, é a sua equipe abraçar a ideia, né? Da equipe dizer, não, eu vou aprender isso, eu vou mudar, eu vou quebrar meu paradigma, eu vou entender a comunicação de uma outra forma, a propaganda de uma outra forma, né? O exemplo foi quando a gente começou a olhar para a questão da automação de marketing, né? Mas o mais importante de tudo isso é que isso continua muito enraizado, né? Essa busca por diferenciação, por inovação, né? Essa nossa busca por tendências, essa nossa coragem para inovar, para não usar, por exemplo, a linguagem publicitária que se usava, o blá 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 de vendedor que não cabe mais as pessoas. Mesmo, né? Para fazer diferente, para acompanhar os comportamentos dos consumidores, para oferecer para os clientes o que está gerando resultado e ter coragem de dizer para ele assim, olha,
Facebook, se você fizer só conteúdo no Facebook, você vai ter uma reputação, vai ter uma autoridade, mas não pense que isso vai gerar vendas para você no dia seguinte. Então, assim, eu sei que tem as exceções, tem os casos, né, mas assim, de ter essa coragem de falar, não, ó, mídias sociais não é mais tudo aquilo que algum tempo, alguns anos atrás era, né, em termos de produção de conteúdo. Então, assim, essa coisa de se reinventar a todo momento, isso aí sempre fez parte, né, do nosso credo, né? Nosso DNA, do nosso propósito, a gente está mantendo isso até hoje. Até de feedback, eu acho legal a gente comentar, eu estava conversando com um possível cliente nessa semana que ele nos procurou, porque viu o nosso trabalho com outro cliente, e eu achei muito legal o comentário dele, que ele falou assim, olha, eu acompanho as redes sociais deles, e eu vejo que nada que é postado é atrás de curtida ou compartilhamento, e eu acho isso sensacional. Aí eu falei, Ele falou, porque o que vocês colocam de conteúdo lá dentro, né, o que vocês comunicam, o que eu recebo por e-mail, são realmente informações relevantes para o meu mercado e para o meu cliente, que eu vou usar. Diferente dos outros, que aí a gente entra, né, num assunto um pouco polêmico, mas diferente dos outros que só ficam usando data comemorativa, né? Ontem eu até cheguei a fazer um post no... Fala. Eu brinco que é o post dia do miojo, né? Hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, hoje é dia disso, dia daquilo. Não que isso não seja importante, né? A gente tem que sempre olhar e ver se condiz com a realidade da marca. Mas eu adorei o feedback deles, né? Esse reconhecimento do nosso trabalho, de ver que realmente o que a gente publica numa rede social não é para seguir modismo ou porque aquilo ali está gerando muito compartilhamento, muita curtida. A gente nunca foi em busca disso. Muitas curtidas, muito compartilhamento. Não, a gente busca realmente comunicar aquilo que funciona e que é relevante para o mercado dele, para o cliente dele saber, né, para ajudar a contribuir ali no processo dele de compra, né, de venda. Assim, enriquecer a vida dos clientes, dos consumidores, né, com informação. E aí, se a empresa fica falando só dela, isso não vai enriquecer em nada a vida do consumidor. E isso não é novo, né, mas assim, conteúdo não é para encher a sua própria bola, é para você ajudar os outros. É isso que faz as pessoas ficarem tão focadas no celular, no celular o tempo todo, porque tá cheio de informação no celular e elas conseguem resolver problemas, né? Frustrações, alcançar. O Google chama isso de micromomentos, isso não é nada novo. Então a gente pensa a comunicação dessa forma, como a geração de conteúdo para fazer a vida dos consumidores melhor, para ajudar, para educar, não para ficar falando, enaltecendo o nosso cliente, né? E você que está aí vivendo, né, uma experiência internacional, o que você vê de diferente da comunicação canadense para brasileiro? O que você aprendeu? O que a gente tem muito a aprender e também vice-versa, né? O que eles têm muito que aprender com o nosso mercado de comunicação brasileiro? Eu vejo que as ferramentas são basicamente as mesmas, assim, é tudo muito globalizado nesse sentido, né, na minha percepção. E aí o que difere é a cultura, e nessa questão a gente tem muito que ensinar em termos de ousadia, em termos de criatividade. Eu já ouvi pessoas do mercado aqui falando, né, muito bem da publicidade brasileira como referência, né, em criatividade. Aí uma coisa que a gente tem a aprender, né, essa troca vai existir em qualquer lugar, né? Claro. Uma coisa que talvez a gente possa aprender um pouco mais seria a questão do comprometimento com prazo, aquela questão de você tentar buscar um equilíbrio pessoal e profissional, de não ser um escravo da sua agência, né? E de não escravizar os seus funcionários. Então essa parte de ser da disciplina ajuda muito, né? Porque a gente lida com processos e projetos e uma disciplina vai bem para você ter equilíbrio, para você ter energia para criar, para ter sua vida pessoal. Então, eu acredito que seja isso, né? Isso seja muito importante. A vida não é só trabalho. Não sei se a gente entra nesse mérito, assim, mas puxa, eu fiz um curso tão legal ontem falando que dos preconceitos inconscientes, né? Tem a questão dos preconceitos inconscientes, que é aquela coisa assim que por que tem mais agências que tem só mais homem? Ou tem mais agências só de mulher? Às vezes, inconscientemente, a gente acaba encontrando essas
essas polaridades, ou encontrando, não, até gerando essas polaridades, né? Por que quem é da Universidade X é melhor num processo seletivo, né? Ou por que quem não tem nenhuma universidade, de repente, não tem chance? Então, aquela coisa assim de colocar estereótipos nas pessoas, né? E achei muito legal esse negócio. Assim, puxa, mas então... sabe um lugar que eu vejo que a gente consegue aplicar, a gente tem aplicado isso aqui na frase, por exemplo, quando a gente está fazendo planejamento de comunicação, a gente coloca benchmark envolvido, né? Então, a primeira etapa que a gente está entregando são os benchmarks. E aí a gente pede 3 marcas que você considera referência para o seu segmento, 3 marcas que te inspiram. E aí, no último planejamento que a gente entregou, eu falei para os meninos, vamos colocar marcas que eles não citaram no briefing, vamos pegar marcas que talvez eles olhem e nem pensem que fazem sentido, mas que a gente tem um olhar, e apresentamos, Rodolfo. Foi muito legal o feedback do cliente, porque eles comentaram justamente isso. Olha, vocês apresentaram dados e informações que a gente nunca imaginou que faria importância, que tinham importância para o nosso negócio. Sim. E também apresentaram dados da nossa marca que a gente considerava irrelevante, que vocês enalteceram, né, potencializaram, porque a gente pegou algumas ações para potencializar, e que vocês potencializaram, que a gente não tinha essa visão. Então, eu acredito que para o nosso mercado, para a nossa profissão, esse tirar de lado estereótipos, tirar o olhar de julgamento, esse preconceito, ele é essencial, porque a gente tem que fazer, né, tem que olhar para o todo, e mesmo assim a gente ainda carrega muito olhar, assim, de julgar dentro do nosso dia a dia, mas é uma coisa para se trabalhar realmente. E muito legal isso, sabe? Pega uma empresa da Índia, sabe? Essa coisa assim de olhar, que nem uma coisa que eu não sabia, mas diz que na Nigéria tem esqueci o nome, mas tem uma Hollywood, um estúdio que é a Hollywood da Nigéria. Puxa vida, e se você for no Netflix, tem lá filmes da Nigéria. Não sabia, né? Então assim, eu não sabia também, mas puxa, então assim, a gente fica, ainda mais nessa nossa parte que a gente busca referências, tudo, e que os clientes precisam inovar, é daí que vem inovação, não é ficar, você vai assistir filme de Hollywood de novo, né? Muito legal essa sua iniciativa, né, de colocar isso pro time, né? E agora, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, se deixar a gente vai conversar 2 horas aqui. Como que você enxerga a frase hoje, né? Como que você vê a frase? Eu enxergo a frase com a mesma essência que a gente trouxe do Ateliê de Letras, no sentido de elevar a régua, né, da comunicação, de ser muito criterioso, de prezar pela qualidade do que você entrega, né? Então, assim, é por isso que isso justifica o nosso portfólio, né? As empresas que a gente atende, as empresas que a gente atendeu. Eu vejo a frase com essa mesma essência, né? Essa mesma essência também inclui essa nossa habilidade para lidar com assuntos complexos. Então, assim, para às vezes explicar um negócio que nem uma startup conseguiu explicar direito o que eles fazem, né? Essa nossa habilidade para traduzir temas complexos, informações complexas, para digerir informações complexas, né? Eu vejo muito isso. Eu vejo a frase hoje em dia com um nível profissional, assim, que toda agência do mesmo porte gostaria de ter, no sentido de organização de processos, no sentido de visão de negócios, no sentido de valorização das pessoas que trabalham com a gente, no sentido de ser uma agência humana, tem valores muito sólidos em relação a isso. Toda essa organização que a gente tem hoje, ela ganhou corpo e se consolidou com a sua vinda, né? Com a vinda da Pamela para cá, para a frase, em 2017. Então, assim, juntou muito essa minha parte da visão, da estratégia, da percepção, né? Com a sua habilidade, né, fora do comum para organizar os processos, para fazer a coisa andar, de entender tudo como um projeto, todo esse profissionalismo interno de levar esse padrão para o cliente, né, assim, com uma excelente visão estratégica. Então eu vejo que a frase ela está nesse momento, né, mais profissional do que nunca, muito viva, né, assim, com todas essas transições que a gente teve, com essa minha vinda para o Canadá, de alguma forma impactou em como a empresa se operacionaliza, mas não impactou
na satisfação dos clientes, né? E hoje eu consigo enxergar a frase com potencial para se internacionalizar, como de fato já com essa minha vinda para cá e o pouco relacionamento que eu criei aqui, a gente já tem feito trabalhos internacionais, né? Então, eu estou extremamente contente com esse momento, assim, o momento que a gente está em plena uma crise, que, puxa, e essa crise já veio de antes da pandemia e a gente vai atravessando, se moldando e a empresa está muito viva, continua estudando, continua se reinventando, buscando novas coisas, encontrando novas formas de ajudar nossos clientes. Eu acho que ninguém pode dizer que se conhece 100%, mas a gente se conhece bem melhor, né? Entende bem o nosso negócio. A gente desenvolveu uma competência de se colocar no lugar dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes, né? Então isso é maturidade, você conseguir se colocar no lugar do outro, né? E o que você ia falar? Não, eu ia falar que dá pra gente encerrar o vídeo falando até o que é o final do nosso manifesto, que é uma das coisas que eu tenho abordado muito aqui com a equipe, com os clientes, com os possíveis clientes, né? A gente olha pra trás, vê os insucessos, vê o que deu certo, o que não deu, tira a lição aprendida e continua tocando o barco com aquilo que funciona. Se reinventando, aprendendo, mudando isso, melhorando aquilo, cada vez mais buscando o que qualquer outro negócio no mercado busca, que é fazer o melhor, entregar o melhor resultado e otimizando as coisas. Mas a gente tem aplicado realmente tudo do nosso manifesto aqui dentro. Ações simples que vão proporcionar segurança e a melhor experiência. Como eu disse, com coragem para dizer isso não funciona mais, com coragem para dizer não, isso eu não sei, vamos aprender junto. Exatamente. Mas muita inquietação, isso aí qualquer um pode esperar da frase, muita inquietação. Uma vez eu escrevi no nosso quadro da empresa, se não der dor de barriga, nem me chama, né? A gente gosta de desafio, a gente gosta de, né, assim que a gente bem cresce. Isso, viu? Aí só para, isso aí é só um detalhe, Puxa, ontem ou antes de ontem eu vi um post no LinkedIn de um cara que é um puta diretor de arte de uma agência, né, super respeitada, dizendo que está inconformado porque agora os copywriters estão querendo ensinar os redatores publicitários o que é certo, o que não é, e que ele está esperando sentado essa fase, essa moda dos copywriters passar. Isso me deu um frio na barriga, assim, no sentido de a gente não pode... Tudo bem, tem essa era, tá cheio de guru por aí, e não é só no Brasil, todo lugar, né? Aqui também tá cheio de guru, de coach, mas não adianta a gente ficar achando que isso vai passar, não, porque realmente a redação publicitária mudou, as pessoas elas querem resolver os problemas delas, elas não querem, né, não se engajam mais com blá blá blá, com frases criativas. Às vezes isso pode gerar um prêmio, mas não gera resultado, não gera engajamento. Acho que a gente tem que garimpar para seguir quem é boa referência, andar com quem você respeita, ignorar os falsos gurus que isso tem. Não é só na nossa área, não. Tem todas as... Se olhar nessa área de influenciadores, está cheio de falso guru, de produtores de conteúdo, né? Gente que fala, às vezes fala sem propriedade. Então, escolha bem quem você vai seguir. Mas ficar sentado esperando passar, não vai passar. Não vai voltar a era da propaganda, não, que você ganhava cliente porque ganhava o Lions lá de tênis. Foi até legal o seu comentário, né? Você falando, anda com quem você respeita. Eu acho que a gente consegue finalizar o nosso episódio, essa abertura do Comunicar Inspira, essa segunda temporada que está começando hoje, falando que dos próximos episódios dessa segunda temporada inteirinha, vocês só vão ver pessoas que a gente respeita, pessoas que inspiram o nosso trabalho, pessoas que participaram da história da frase, pessoas que contribuíram de alguma forma para toda essa evolução nos 16 anos que a gente tem de mercado. Queria encerrar dizendo que a gente é muito grato a todo mundo que está participando desse projeto e com certeza outras pessoas que a gente respeita muito e tem um carinho enorme não estão participando por uma questão de disponibilidade ou a própria estrutura do projeto, mas a gente é muito grato a todo mundo que passou pela nossa história, por tudo que a gente aprendeu com vocês. Parabéns a Pamela pela iniciativa e pela competência com que você está tocando tudo, né, orquestrando essa nova frase, né, essa frase que se reinventa o tempo todo. Obrigado por tudo. Obrigada, imagina. Obrigada eu aí pelo elogio e comentário em público.
Rodolfo, eu agradeço muito sua disponibilidade, tá? Uma doideira a gente conciliar a agenda com todo mundo que está participando desse projeto. Como você falou, a gente queria que mais pessoas tivessem, mas não tem problema, até deixa insight para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta temporada aí, da gente trazer essas histórias, né? Eu tive esse insight de transformar o Comunicar Inspira com convidados, comemorativo, né, dos nossos 16 anos, porque eu estava lendo um artigo do Google, depois eu até pesquiso e coloco aqui certinho, falando isso, que as pessoas, elas gostam de ver histórias reais, elas gostam de sentir essa empatia, elas querem estar ali e ver, mas e sentir realmente, né? O digital hoje, ele proporciona isso, você olhar para aquilo, se encantar e sentir, olha, gente como eu, gente como a gente, pessoas humanas que passam pelos mesmos desafios, pelos mesmos, né, e buscam as mesmas formas de solucionar problemas, só que cada um da sua modo. Porque a gente aqui na Frase também tem o nosso jeito de fazer as coisas funcionar. Isso, muito bem. Muito obrigado. Vou desligar aqui. Pamela. E aí eu ligo para você pelo WhatsApp pra gente conversar um pouquinho, bom. Tá? Boa, valeu, até mais.